seria esse momento um momento, sim, de muita preocupação, a gente fala muito sobre isso, mas também um momento auspicioso para o país, no sentido de talvez fazer mudanças estruturais que há muito tempo a gente sente que existia necessidade para fazer, mas nunca teve ali o momento que parecia adequado. Seria esse talvez o momento adequado para ousar fazer mudanças estruturais que nunca foram feitas no país? Olha, Eduardo, eu compartilho esse sentimento. Bom, primeiro que nós estamos fazendo a maior reforma tributária da história do Brasil, né? Aquele caos tributário vai ser superado em muito pouco tempo. E isso tem uma implicação social muito grande, porque toda a litigância contra o Estado, em torno de tributos, beneficia o andar de cima. Nunca beneficia o dono da padaria, o dono da farmácia, o dono do pequeno comércio. Não, é sempre o andar de cima que é beneficiado pelo caos tributário. Então, o fato da gente superar o caos tributário com a reforma tributária, a digitalização do sistema tributário, é uma grande coisa. Agora, vamos tocar num assunto que você mencionou. O Brasil viveu inúmeras tentativas de golpe e nunca puniu uma tentativa de golpe. E invariavelmente, quando você não pune a tentativa, o golpe acaba acontecendo. Ele não acontece naquele momento, porque é uma tentativa, mas a impunidade convida o golpista a se reorganizar. Ele se reorganiza. Então, nos anos 50, né, nós acompanhamos Getúlio, Juscelino, Jânio, até que uma hora o golpe chegou. Então, a história ensina: você tem que punir a tentativa, porque senão o golpe vai acontecer. E é isso que o Supremo, em boa hora, está fazendo. Está caracterizada a tentativa? Tá, pune. Porque se não punir, ele vai acontecer. Isso é uma coisa muito significativa na história do Brasil. Quem conhece a história do Brasil, a proclamação da República foi um golpe. Em grande medida, foi um golpe. E um golpe dado como troco da abolição da escravidão. Não é à toa que, no dia 14 de maio de 1888, lançaram um movimento Republicanos de Última Hora. Foi o pessoal que, com a abolição, rompeu com a monarquia, eram monarquistas que romperam com a monarquia para se apossar do aparelho de Estado, que é o que nós temos até hoje no Brasil. Então, quando falam que a abolição da escravidão não teve indenização, para os negros, não. Mas para para os fazendeiros, eles receberam o Estado em indenização, do qual eles não querem largar de jeito nenhum. A classe dominante do Brasil controla o Estado brasileiro, né? Isso é muito diferente do resto do mundo, porque no resto do mundo, desenvolvido, você tem classe dominante, mas você tem uma coisa que no Brasil é muito difícil de se organizar, que é uma classe dirigente, que não se confunde com a classe dominante, que não se confunde com os interesses particularistas dos grupos econômicos, que trata de temas gerais, envolvendo desenvolvimento, envolvendo desigualdade, envolvendo em coesão social, que é um outro departamento. Uma classe dirigente, na minha opinião, poucas vezes no Brasil, poucos momentos do Brasil, ela se manifestou, né? A questão da desigualdade. Nós estamos aí na boca para definir uma questão crucial. Às vezes me perguntam, essa questão da reforma do imposto de renda não é muito pequeno? 30 bilhões que deixam de ser pagos pelo quem ganha até 5 mil, 30 bilhões que os super ricos vão passar a pagar e não pagam nada. É a primeira vez que o Estado brasileiro começa a mexer no tema da desigualdade. Uma coisa é combater miséria, uma coisa é tirar o Brasil do mapa da fome. Super importante. E o presidente Lula, pela segunda vez, está fazendo isso, tirando o Brasil do mapa da fome. Agora, o tema da desigualdade, convenhamos, nós raramente tocamos. Eu penso que teve um momento muito importante, que foi o acesso dos pobres à universidade, no primeiro e segundo mandato do presidente Lula. Eu tive o privilégio de estar à frente do MEC num momento em que você não tinha pobres, pretos e periféricos, como se diz, na universidade.
E nós fizemos a maior expansão de acesso da história do Brasil. Essa galera que vocês entrevistam aqui muitas vezes é fruto dessa geração. E tem de todo jeito. Os mais radicais, os menos radicais, mas todos têm uma coisa em comum. Querem transformar o Brasil. Querem ver esse país encarar de frente as suas mazelas. Então, você está propiciando um debate muito importante, que é tocar no tema da desigualdade de uma vez por todas e transformar esse país para valer. A gente está entre os 10 piores países em termos de distribuição de renda do mundo. Se a gente não tocar nessa ferida, nós nunca vamos ter desenvolvimento no Brasil. Cresce um pouquinho, dali a pouco não tem para quem vender, para de crescer, e assim a coisa vai, né? Aquele stop and go infinito, né? Eu penso que o acesso à universidade por parte dessas pessoas, dos favelados do Brasil, do povo do campo, do MST, todo mundo, vai fazer com que uma nova consciência cívica em torno de temas intocáveis até aqui possam representar uma esperança de mudança. Então é isso, eu acho que você tem razão quando você fala, olha, quem sabe nós esteja se anunciando um tema, né, de efervescência, né, como nós já vivemos no passado. Temas de efervescência em relação ao nosso destino. O que nós queremos desse país? Né? Então eu acredito muito que as pequenas reformas que o Brasil sofreu para melhor, progressistas, elas de gota em gota, assim, elas estão criando um ambiente que vai acender a imaginação sobre o destino do Brasil. Nós já tivemos isso no passado. Veio golpe, veio isso, veio muito retrocesso. Mas tem uma chama que está voltando a apaixonar os brasileiros e, de certa maneira, a gente viu isso no domingo. Uma vontade de Brasil, vamos chamar assim.